Olá, meu nome é Victor Eu sou o Gabriel Alves. e hoje a gente vai estar apresentando o nosso projeto Experimento Livre, que é um experimento envolvendo gás e nós vamos estar quantificando o ácido cítrico presente no suco de limão. Bom, a gente escolheu esse experimento aqui porque ele era um experimento simples de realizar. A maioria dos experimentos envolvendo gás são um pouco mais complicados, mas esse é bem simples. É, mesmo ele sendo simples, a gente aborda vários assuntos aí dentro da química que a gente está vendo toda hora e estão presentes aí no decorrer do curso de química o tempo inteiro. A gente vai preparar algumas soluções que vão ser básicas, a gente vai realizar o processo da titulação e medir o pH das nossas soluções para ver se elas realmente estão neutralizadas. E aí, por final, vai ficar os cálculos das concentrações. Bom, os objetivos desse experimento são bem simples, por assim dizer. O primeiro deles é observar a produção de gás carbônico gerado pelas reações entre um ácido e uma base, porque na nossa titulação o analito vai ser um ácido e o nosso titulante vai ser uma base, e posteriormente calcular a quantidade de ácido cítrico presente no suco de limão. Porque nós vamos fazer 2 titulações, uma com equipamentos de laboratório, equipamentos preparados para isso, e uma titulação caseira. E vamos, comparar essas concentrações de ácido cítrico para mensurar o erro. Então a gente preparou aqui uma solução de hidróxido de sódio, a gente pesou a quantidade e misturou com água e colocou no balão volumétrico para a gente preparar a nossa solução bonitinho. Ela ficou 0,20 mol por litro. E daí a gente preparou uma solução também num outro balão volumétrico, também de 250 ml, com bicarbonato de sódio. A gente tinha o peso dele aí, pesamos bonitinho e ela ficou com 0,50 mol por litro. Bom, a primeira titulação que a gente fez foi com hidróxido de sódio, com, uns instrumentos e materiais, padrão para isso, né, de laboratório. Então, a primeira parte foi a gente espremer cerca de 3 limões, mais ou menos, e retirar uma alíquota, ou seja, uma pequena parte de 10 ml desses limões espremidos e colocar em dois Erlenmeyers diferentes. Após isso, a gente diluiu esse suco um pouco com cerca de 100 ml de água destilada, a fim de gastar menos titulante. E pingamos 5 gotinhas de fenolftalina, que é um indicador básico que vai nos mostrar o ponto de viragem da titulação. Bom, o processo da titulação ali é bem simples, né? A gente tem a bureta com o nosso hidróxido de sódio e a gente fica com o Erlenmeyer na parte de baixo agitando ele que está com o nosso suco de limão. Aí tem uma torneirinha que a gente abre e ela vai pingando de gota em gota o hidróxido de sódio na nossa solução. E aí, quando chega o momento que o pH deixa de ser ácido e começa a virar para o lado básico, a fenolftalina começa a adquirir uma cor rosada, como vocês podem ver ali na esquerda, e isso indica que o ácido está completamente neutralizado. Bom, a segunda titulação que a gente fez foi a com bicarbonato de sódio. Essa é para ser a titulação caseira, digamos assim, que você pode fazer em casa com equipamentos da cozinha do dia a dia. A gente usou a solução de bicarbonato de sódio e o suco de limão também. Só que, como é uma titulação mais caseira, em vez de nós tirarmos uma alíquota de 10 ml, nós pegamos 3 colheres de sopa desse suco, que dá em torno de uns 45 ml de suco de limão. E dissolvemos em uns mais 100 ml de água destilada, mais ou menos. Após isso, nós colocamos uma bala Mentos nesse suco de limão e começamos a jogar um pouco, aos poucos, essa solução de bicarbonato de sódio que já foi preparada. Bom, é interessante observar, caso você vá fazer esse experimento em casa, que o Mentos ele não é necessário para fazer a quantificação em si, não é necessário para neutralizar, ele não participa da reação ativamente. O Mentos ele está ali para intensificar a reação, fazer ela correr de maneira mais rápida e acelerar esse processo e emitir mais gás carbônico, tornar essa reação mais visível para quem está vendo de fora. Bom, alguns aspectos relevantes desse experimento são as faixas de pH de ambas as espécies. Bom, a primeira fita de pH que a gente tem é aquela esquerda na esquerda abaixo, que está indicando um pH entre 2 e 3. Essa é a faixa do nosso suco de limão. Ao lado dela tem a faixa de pH da nossa base, que está entre 12 e 13, ou seja, praticamente bem básico, indicando que está tudo certo. E a de cima, e é o fato curioso, ela está entre 7 e 8, ou seja, levemente básico, quase neutro, que é de quando a reação já terminou de ocorrer, quando a gente jogou já todo o, a solução de bicarbonato de sódio no suco de limão. É, dando a entender de que ela ocorre
ela termina de ocorrer, o meio está praticamente neutro, levemente básico, mas quase neutro. Isso é bem interessante, pois o Mentos, quando colocado só em suco ou só em bicarbonato, ele não reage, mas quando ocorre reação, ele começa a se dissolver, como vamos mostrar nos vídeos agora. É, dá para observar também que o Mentos, quando a reação acaba, ele para de emitir as bolhas do dióxido de carbono, porque ele já não está mais emitindo aquele dióxido de carbono, já que a reação já não está mais acontecendo. Por isso que ele funciona como indicador. Quando essas bolhas param, é sinal que o ácido está completamente neutralizado. Outro ponto importante que foi comentado pelo Gabriel no slide anterior é o Mentos como potencializador dessa reação. Nesse vídeo menor, a gente tem a reação acontecendo, mas somente o suco de limão e a base sendo colocada por cima, sem o Mentos. É notória a diferença do vídeo da direita, pois o gás carbônico, a produção de gás carbônico é bem menor nesse primeiro vídeo. Dá para ver ali que ele faz bem menos bolhas do que o Mentos, né? O Mentos ele faz muito mais bolhas. Bom, os cálculos das concentrações de ácido cítrico, tanto com o hidróxido de sódio como titulante, quanto com o bicarbonato de sódio como titulante, foram esses. Nós utilizamos fórmulas e relações estequiométricas para obter essas concentrações. E após obtidas, nós calculamos uma média das concentrações da titulação caseira e das concentrações da titulação no laboratório. Na titulação caseira, a gente obteve uma concentração média de 0,205 mol por litro e na de laboratório 0,3096 mol por litro. Ficando claro na comparação de que não é uma diferença tão grande, ou seja, o erro também não é tão grande e é possível sim calcular a concentração de ácido cítrico fazendo uma titulação em casa, sem equipamento especializado para isso, que não vai dar uma diferença tão grande assim. Bom, os resultados e observações finais que a gente separou aqui foi a viabilidade do experimento, ou seja, era um experimento muito barato, muito fácil e muito rico em conteúdo, que todo mundo consegue fazer, tanto em casa quanto em um laboratório de química. Outro ponto é a aplicação de conceitos químicos, ou seja, por mais que seja um experimento simples, a gente pode trabalhar muitos conceitos, que são as titulações, cálculos estequiométricos, preparo de soluções. Tudo isso contribui muito ao decorrer do curso de química. E outro ponto também é a química empregada no dia a dia. Ou seja, com esse experimento você consegue perceber a concentração de ácido cítrico presente em um limão, que você tem em casa, e utilizando instrumentos de casa também. Outro ponto importante é que esse experimento pode ser feito separadamente. Ou seja, só a titulação com hidróxido de sódio no laboratório, ou só a titulação com bicarbonato. E é feito em casa. Com ambas você consegue calcular a concentração de ácido cítrico. Mas o legal é fazer as duas para obter essa comparação. Bom, acho que é isso, tá? A gente falou tudo, já deixou bem explicadinho o nosso experimento. Como a gente falou, ele é bem simples e tem um conceito bem básico, mesmo que ele abranja uma boa área aí do nosso conhecimento de química que a gente aprendeu no decorrer dessa disciplina. Bom, aos agradecimentos, nós gostaríamos de agradecer ao FPR, essencial no nosso processo de formação como químico, como cientista e como cidadão, e aos professores que nos auxiliaram e capacitaram ao longo da matéria desse semestre e nos deixaram aptos para realizar esse experimento de forma independente. Muito obrigado.